parceira Rádio Bandeirantes de Goiânia. Maria Tereza Leme está aqui com a gente para trazer as atualizações a respeito de uma operação que acontece hoje, partindo aí de uma investigação em Goiás, mas atinge 6 estados do país contra a manipulação de resultados de jogos de futebol. De que jogos a gente está falando? Quantas pessoas já foram presas? Conta tudo aqui pra gente, Maria. Boa tarde. Oi, Ana Paula. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, a operação foi chamada de Jogada Marcada. Ela começou aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, porque quem denunciou o caso primeiro foi o presidente de um time aqui do estado, o Goianese Esporte Clube. O seu Marco Antônio Maia, ele era o presidente do time e ele foi aliciado por um dessas pessoas que faziam parte do esquema para que eles pudessem fazer uma manipulação de pelo menos 3 resultados em jogos do Goianésia. Em troca, eles receberiam dinheiro de investimento no clube e a partir desses resultados, que poderia ser derrota, ou uma expulsão, ou um cartão amarelo, alguma coisa nesse sentido, as pessoas já iam saber que isso ia acontecer, fariam as apostas e com isso eles lucravam nessas apostas. O que ele não sabia, o que essas pessoas que faziam parte do esquema não sabiam, é que o presidente do clube do Goianésia era um delegado de polícia. E ele fez a denúncia para a polícia, que começou essa investigação e viu que essa organização criminosa tinha ramificações por vários estados. Por isso, a investigação aconteceu além daqui de Goiás, também no Espírito Santo, no Ceará, em Pernambuco e também no Maranhão. Várias pessoas foram presas, 6 pessoas foram presas no total, 2 ex-jogadores, 2 pessoas que são aliciadores e também o ex-presidente do time do Ceará, do Crato, o time Crato, que fica lá no Ceará, o Ivan de Souza Barros. E também um ex-árbitro paraibano, o Diguerro Batista Xavier, que está afastado do futebol desde 2018. Essas foram as 6 pessoas que foram presas. O delegado responsável pela operação, o doutor André Barros, ele afirmou que essas manipulações podem ter movimentado mais de 11 milhões de reais, mas que eles já descobriram muita coisa desde 2023, quando começou aí toda essa apuração. Vamos ouvir. A gente percebeu que, atualmente, outras ligações, inclusive com o já publicamente conhecido aí, rei do rebaixamento. Porém, já temos suspeitas, por exemplo, partidas de futebol que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, no torneio Sub-20. Então, também são jogos que já estão sendo analisados. Mas nós temos, por exemplo, o presidente do time de futebol, que recebeu no período investigado cerca de R$200 mil. Além disso, já temos comprovado contato de um dos investigados que transferiu dinheiro para um jogador que atua atualmente na Europa. Bom, então, como a gente pôde ouvir aí ainda, essas foram as primeiras apreensões, né, e prisões também. Isso deve ter aprofundamento nessas investigações. E, Ana Paula, só corrigindo aqui, o nome do delegado, na verdade, é Eduardo Gomes, tá? Que é responsável pela essa operação. E ele trouxe também um fato curioso dessa investigação de um time do Ceará que perdeu todas as partidas do campeonato. Vamos ouvir. A gente já conseguiu identificar toda uma fase do torneio cearense, onde o time daquela região teria, naquele período, perdido todos os jogos, inclusive o time pelo qual o ex-presidente foi preso. Inclusive, na época desse torneio, que foi em 2022, o time acabou sendo excluído, banido do campeonato cearense, porém de forma administrativa, então pelo TJ desportivo. Agora a gente consegue comprovar, com movimentação financeira, que o presidente recebeu os valores dia antes e dia após o jogo,
trazendo então a investigação criminal também para esse caso. Pois é, Ana Paula, aqui no estado de Goiás, por enquanto, não foi identificado nenhum jogo que pode ter sido manipulado. Essas investigações devem continuar e as descobertas, né, a partir disso, dessa primeira operação aqui da jogada marcada, devem ser expandidas para os outros estados, que devem aprofundar mais ainda essas investigações, e a gente deve ter mais novidades. Fechado, vamos acompanhar para ver se a gente tem mais novidades, mais informações sobre essa operação que a Maria Tereza Leme está trazendo aqui para a gente. Obrigada, viu, pelo trabalho, pela participação aqui, bom trabalho para você. Para vocês também, até mais. Até mais. Ó,